Como lidar com a crise existencial de tudo? Essa foi uma das perguntas que enviaram. Crise existencial tem a ver com um sentimento de falta de propósito na vida. Como que você encontra propósito na vida? Vou te dar algumas dicas que podem te ajudar. O Viktor Frankl, um psiquiatra suíço, criador da logoterapia, que é uma das linhas da psicologia, ele explica que você encontra sentido através de 3 valores que são canais dessa realização de sentido de vida. São eles os valores vivenciais, os valores de criação e os valores de atitude. E eu vou explicar cada um deles. Os valores vivenciais têm a ver com você experienciar algo bonito. Por exemplo, quando você aprecia o mar, quando você aprecia as artes, fica mergulhado nas artes, quando você tem uma epifania, como algumas pessoas falam, quando você experiencia uma conexão profunda com outra pessoa, quando você encontra algo ou alguém que mudam a forma como você vê a vida, a forma como você vive a vida. E quando eu falo encontrar alguém, não estou falando de encontrar alguém para se relacionar romanticamente, não, tá? Às vezes é um professor, às vezes é uma amizade que te ensina coisas, que você se sente abençoado de ser amigo daquela pessoa. Puxa vida, nessa vida eu tive a sorte ou a bênção de ser amigo dessa pessoa, que é um exemplo de ser humano, uma pessoa que me entende, que me compreende, que é um bom amigo. Não é todo mundo que tem bons amigos, não, sabia? Inclusive tem um ditado que fala que você conseguir um bom amigo na vida é uma grande coisa. Você conseguir... Não lembro exatamente como é o ditado, para ser sincero. Mas termina dizendo que 3 é demais. Se você tiver 3 amigos, já tá demais. Não é todo mundo que tem bons amigos. Se você tem bons amigos, se você tem esse tipo de amizade, você é muito abençoado. Você experiencia os valores vivenciais nessas experiências de algo ou alguém que trazem sentido para a sua vida. Tem também os valores de criação, que é quando você cria algo para colaborar com a sociedade, com o mundo, com as outras pessoas. Por exemplo, eu me sinto muito bem de fazer essas lives, de ajudar as pessoas, de receber mensagens das pessoas dizendo aquilo que você falou lá no seu vídeo, eu fiz e eu vi a diferença e eu tô dormindo melhor, meu relacionamento melhorou, minha autoestima melhorou, isso e aquilo. Então, quando você cria algo, quando você colabora com a sociedade, com as outras pessoas, isso também gera propósito na nossa vida. O outro valor é o valor de atitude. O que significa isso? É quando você encontra significado, sentido diante do sofrimento. Todos nós passamos por sofrimentos nessa vida, isso é inevitável, tá? Mas quando você tem um porquê viver, você suporta qualquer como. Inclusive, o Viktor Frankl, que nos ensina essas coisas que eu estou compartilhando com vocês, como foi que ele descobriu tudo isso? Porque ele estava num dos campos de concentração nazistas e ele começou a perceber que, diante daqueles horrores, haviam pessoas que se suicidavam e outras que perseveravam. E qual que era a diferença? Por que algumas enfrentavam aquele sofrimento e iam em frente, e outras tiravam a própria vida ou ficavam deprimidas diante de todo aquele sofrimento? A diferença era o sentido que algumas pessoas tinham e outras não, o propósito. Então, o Viktor Frankl começou a salvar muitas pessoas do suicídio, ajudando-as a encontrar sentido. Para algumas pessoas ele dizia: mas você lembra que você tem fulano de tal te esperando lá fora para você poder encontrar? Mas você lembra que você tinha um livro que você falou que você tinha que escrever? Então ele dava motivos para a pessoa continuar. E o próprio Viktor Frankl sobreviveu aos horrores daquele campo de concentração porque ele ficava se imaginando, depois que ele saísse dali, ensinando a logoterapia para as pessoas, que é essa teoria psicológica do sentido da vida que eu estou compartilhando com você agora. Quando você tem um sentido
um propósito, você sobrevive ao sofrimento. Eu me lembro agora de um exemplo bíblico que é o de Jó. O Jó passou por muito sofrimento, mas o que manteve ele de pé? Ele falou, até eu morrer, até eu expirar, né, que é morrer, não removerei a minha integridade. Ou seja, ele estava determinado a se manter íntegro, a manter os valores dele, apesar do sofrimento. Dependendo do significado que você coloca no sofrimento, tudo muda. Você pode perseverar ou você pode entrar num vazio existencial. Eu, por exemplo, apesar de que as pessoas não acreditam quando eu conto, também já tive as minhas questões internas. Eu também já lidei com ansiedade. E como que eu ressignifiquei tudo isso? Eu comecei a estudar para eu poder ajudar as outras pessoas que passassem pelo mesmo que eu passei. Essa foi uma das formas que eu encontrei sentido para o sofrimento. E, de fato, se hoje eu entendo, muitas vezes, quando o meu cliente ou paciente está me contando alguma coisa, às vezes ele está ali procurando palavras para falar, e aí eu falo, é isso, isso, isso e isso. Ele diz, é isso mesmo, agora você foi lá, porque eu já estive lá, então eu sei como é que é. Então eu posso entender as outras pessoas, porque muitas das coisas eu já passei igual. E o que eu aprendi para me ajudar, eu compartilho com elas, compartilho com vocês. Então você consegue encontrar sentido no sofrimento dessa forma, às vezes. Usando esse sofrimento para ajudar outras pessoas. Ou para ser um porta-voz de uma mensagem. A Demi Lovato, que é uma cantora que eu costumo ouvir as músicas, fala exatamente a mesma coisa. Que uma das coisas que a ajudou a lidar com os transtornos dela, da bipolaridade, do vício em drogas, era sempre lembrar, não, eu quero ser um modelo para as outras pessoas que passam por problemas iguais. É mais um exemplo de como que você pode pegar um sofrimento, algo que você passou, e transformar em algo positivo.